Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de live literária, ou seja, batendo papo com autores nacionais. Para quem vem acompanhando, essa semana teve muita gente boa aqui no projeto e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Gisele, querida, um beijo. O pessoal que está entrando, Maciel. Esse ritmo vai continuar até sexta-feira, ou seja, amanhã. A semana passou rapidinho. E aí depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente no podcast, tá bom? Muito bem, outro lembrete aí antes do nosso escritor entrar, da revista literária O Book BR. Então, se você é escritor, se você é admirador, se você é leitor, se você curte literatura nacional, já corre lá no Instagram O Book BR para acompanhar o trabalho de divulgação da revista literária, que tem entrevista, que tem espaço para poeta, contista, um espetáculo, tá bom? Vou deixar marcado aqui na live também. Muito bem. A gente vai começar o dia de hoje, né? Começar as lives do dia de hoje com o escritor nacional Clinton Davidson. Ele que escreveu Terra Sombria. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa história, essa temática folclórica que o autor vem trazendo aí. E eu estou muito animada para conhecer o trabalho dele, porque é um escritor que recebeu o prêmio lá fora, foi finalista, enfim. Então vai ser um bate-papo bem legal e eu quero conhecer um pouco mais sobre a história desse escritor. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ah, Clinton, querido, aqui eu não consigo mandar convite para você, provavelmente porque você está no computador. Entre pelo celular, por favor, tá? O Instagram, gente, ainda não dá suporte para entrar pelo computador. Então tem que ser pelo celular. Muita gente não sabe disso, né? Mas é diferente do YouTube, do TikTok, eu acho. Aqui o Instagram ainda é só pelo celular. Aí as pessoas tentam entrar pelo computador e não conseguem. Nosso escritor tá aí, mas aqui eu não consigo enviar para ele. Manda para mim o convite, de repente chegue aqui e eu aceito. Que aqui eu não consigo enviar para você. Estão me ouvindo, gente? Ah, agora só aceitar. Ah, agora estão vendo alguma coisa aí. Ah, resolveu aparecer. Agora sim. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Costuma chegou. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Tô. Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tá muito baixo. Tá muito Peraí que eu vou baixo. Aumenta um pouquinho tentar dar um jeito aqui. o volume, eu coloco Então um dá um jeito fone. aqui, peraí. De repente ajude. Eu posso colocar o fone. O fone ajuda. É assim mesmo. Esquenta não.
aqui. Alô, câmbio. Câmbio. Tá me Estranho, tá escutando? muito ruim o som, gente. Não tô conseguindo ouvir ele. Aqui tô te ouvindo alto e claro. É, mas o seu som aqui não tá saindo. Estranho. Ai, agora foi. Verificar. Agora fez alguma coisa aí que veio. Melhorou? Melhorou 100%. E agora ele ativou. Agora travou tudo, gente. Ah, eu tinha apertado o botão errado aqui. Muito bem. E agora? Agora eu estou te vendo e te ouvindo. O pessoal aqui também, ó, já falou. Eu ouço os dois perfeitamente. Agora a gente pode começar. Querido, muitíssimo obrigada por você ter aceitado vir aqui e falar um pouquinho sobre o seu livro. Eu estou muito feliz de ter você no Eu que meu agradeço o projeto nesse convite. mês. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite aí. É uma honra estar aqui. Me diz uma coisa. Qual é o lugar que você mora atualmente hoje no Brasil? O estado? Estado do Distrito Federal, Brasília. Muito bem. Conhece o Rio de Janeiro? Nasci lá. Carioca! Que delícia, gente! Conheço, Esse ano vai ter Bienal do... conheço, conheço o estado inteiro do Rio de Janeiro. Conheço tão bem que eu nunca mais quero morar lá. Eu tô igual a você, doidinha pra sair daqui. Doidinha pra sair daqui. Tô doida pra ir pro interior de Minas Gerais, viver no mato. Só eu e os gado. Eu sempre fui muito. Sempre morava no Rio, ia passar as férias em Minas, né? Meu pai é mineiro. Aí eu voltava falando uai. Eu sempre me identifiquei com Minas Gerais, aí fui estudar em Juiz de Fora, fiz faculdade, fiz mestrado, e daí, sempre quando eu tinha que voltar para o Rio, eu falava, meu Deus do céu, não, de novo não. Tô igual a você, Mas, doida pra sair daqui do Rio de Janeiro, mas só saio daqui para ir pro interior de Minas. Fora isso, não saio, não. Eu já tô de saco cheio dessa então, cidade também. É o quê? eu era muito puxa-saco do interior de Minas, principalmente Juiz de Fora, até conhecer Brasília. Aí, a partir do momento que eu conheci Brasília, eu acho que não tem cidade. Foi amor à primeira vista. Vou fazer um ano aqui semana que vem. E não quero ir embora nunca mais. Mas Aqui só tem um porém, Ah, que é o ar seco, né? Mas a gente se acostuma. e o que tem de bom para fazer em Brasília? Então, isso é uma pergunta porque toda semana eu descubro alguma coisa muito boa para se fazer aqui e de graça. Tem parques aqui adoidado, tem exposições, tem museus, tem, como é que fala, as embaixadas, tem eventos nas embaixadas. Semana passada eu foi no... Aqui tem muito negócio de música, né? É Moto Week, que é um evento de motos lá. Apesar dos motoqueiros, o evento era muito bom. Eu fui no show do Nando Reis, assim, tem anos que eu não ia num show de música ali. É aquela coisa toda... Uma coisa que eu percebi aqui em Brasília, quando era... Como é que aquele cara da escolinha do professor Raimundo fala, né? Quando eu era criança pequena lá em Volta Redonda, eu estou de Volta Redonda. E meus tios tinham a mania de falar assim, nossa, isso aí é muito bom, isso aí é federal. Lembra que tinha essa gíria? Ah, isso é muito bom, isso é federal. Aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu vi que tudo aqui é federal. Então, onde você vai aqui e assim, eu gosto muito de shopping, eu sou uma pessoa muito urbana, assim, apesar de eu ter uma ligação muito forte com mato, eu trabalho com saúde indígena, já fui fui em várias regiões indígenas, assim, já fui no meio da floresta amazônica e me senti muito em casa lá, mas você quer me ver feliz, me bota dentro do shopping. E aqui, perto do meu trabalho, tem 3 shoppings. Assim, então, assim, eu gosto muito, mas
eu fico até com medo de reduzir a Brasília ao shopping. Não é só isso, assim, tem várias coisas. A gente sabe, Brasília não é só shopping, gente. Tem muita coisa para fazer, né? Porque eu não conheço Brasília. Na verdade, é um local que nunca me chamou a atenção para ir. Vamos passar em Brasília? Primeira pergunta, o que eu vou fazer em Brasília? E a gente realmente não conhece, acaba adiando, não sei o quê. Mas um dia eu pretendo sim conhecer Brasília, espero que em breve. Mas se eu for realmente sair do Rio de Janeiro, provavelmente será para o interior de Minas, direto para Minas Gerais. Que eu amo o povo de lá, amo a terra de lá, amo tudo de lá, gente. É um espetáculo. Principalmente os mineiros, especialmente a mulher mineira. Não, tudo lá é espetacular. Tudo lá é espetacular, gente. Quem não conhece Minas, e é imenso. Tem muita coisa lá para vocês conhecerem. Cachoeira, caverna, passeio histórico, e nananã. É uma loucura, Minas Gerais. Cachaça, então, gente. Vixe Maria. Ai, eu não posso, porque eu vou ficar internada naquelas cachaças artesanais de Minas Gerais. E pescando, né? Adoro para Minas pescar, gente. Primeira oportunidade que eu tenho, eu corro para Minas para pescar. Então, eu sei que eu vou para lá em algum momento. Eu não sei qual ainda. Agora, me diz uma coisa. Esse ano aqui vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Vai ser quando mesmo? A Bienal Setembro. é setembro, né? Eu tô bem enrolado aqui nessa questão, porque tem a Odisseia Fantástica em Porto Alegre, né? Para ir que eu sou finalista lá do prêmio lá, do livro juvenil, e em outubro, acho que é dia 8 de outubro. E eu tô caçando um jeito que é negócio, se a gente vem para Brasília, a gente não fica rico não, sabe assim? Então, assim, tem esse evento para. Com certeza, o único que está realmente assim, que eu tenho certeza que a partir da primeira semana de dezembro, eu vou estar no Rio para pegar meus filhos para trazer para cá, né? E aproveitar, eu vou fazer um lançamento especial do livro no Rio e em Macaé também. E assim, são os dias mais certos. Assim. Não, então peraí. Já temos aí duas coisas, dois pontos. Você falou que em outubro vai participar o teu livro, vai estar onde? Da Odisseia Fantástica, né, que é da Biblioteca de Porto Alegre. É um evento que já tem acho que uns 12 anos, se não me engano, que eles fazem. Hoje é o evento de literatura fantástica mais importante do Brasil. Eu lembro que quando começou, fizeram vários convites que eu escrevo muito, né, ficção científica, né, e ali eu sempre sonhava, porque eu parei de escrever justamente quando começou esse evento, né, eu fiquei 10 anos sem publicar nada, praticamente, né, e agora que eu estou voltando, eu pensava, nossa, eu podia ir lá nesse negócio, porque é um encontro de escritores, né? E escritor é um bicho muito... adora se encontrar. A gente não tem... a gente não tem, às vezes não tem dinheiro para comprar o livro do outro, a gente troca, né? Faz o escambo. É verdade. Mas é muito divertido. E tem até uma coisa engraçada, porque hoje ele não está se eu não me engano, não está no comando do evento, não está participando do evento, mas um dos criadores dessa Odisseia Fantástica foi um norte-americano que vive no Brasil há vários anos, né? Ele chama Christopher Carter-Smith. E ele que fez o prefácio do Baluartes, né? Deixa eu mostrar aqui. Pode, claro! Eu quero ver essa capa linda! Que, aliás, gente, na hora que eu via, as tuas capas na hora que eu via, elas lembram muito Jack Sparrow, né? Tem uma inspiração ali meio como é que chama? De Piratas do Caribe mesmo.
Os Piratas do Caribe. É porque você me mandou 2 capas. Essa da Terra Sombria e uma outra que é muito Jack Sparrow. E qual é a oficial? É essa daí? Oficial essa daqui, do Matias Strib. Ele fez, eu achei a capa linda, maravilhosa. A gente fez junto praticamente, mandei a ideia do que era, né? Que é enfatizar os 3 protagonistas. Do meio dá para ver que é uma. Deixa eu ver aqui, botar aqui, ó, que é uma mulher indígena, né? E que segurando um arco e flecha. E aí eu tô brincando com um Midjourney. Eu tô fazendo uma coisa sugerida por um amigo meu, o Gerson Laude Ribeiro, de pegar todos os meus contos, que eu publico desde 95, 96, por aí. E então tinha conto meu que eu estou resgatando e estou relançando. E para fazer a capa desses contos, estou botando na Amazon, né? Eu botei o tal do Midjourney, né? Que ele faz as capas ali, coisa e tal. A gente fica brincando, porque é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial bem burra, como qualquer inteligência artificial. Então você manda ele fazer um negócio, explica. Quanto mais você explica, menos ele entende. Sim. E ali a capa ficou bonita, apesar do que a minha indígena ele transformou numa loura. Aí eu falei assim, eu vou brincar com isso, porque ficou muito bonito, né? Ele acertou nos dois protagonistas masculinos, ele acertou, né? E até pensei, né? A protagonista, que é indígena, ela na história, ela vai para a Europa para fugir de um vilão e ela muda até de nome, né? Ela é uma Goitacás, o nome dela é Tiari, mas ela muda nome para Maria Jaciara para poder esconder a identidade lá, porque tem como se fosse um super vilão atrás dela. Aí eu pensei assim, por que... Agora já terminei o livro, né? Por que ela não pintou o cabelo de louro, né? Para disfarçar? Fazia sentido dentro da história, né? Mas aí até pesquisei depois, assim, como é que se pintava o cabelo de louro no século XVIII, né? Como é que fazia isso? Porque tem a ver em determinado momento da história. E assim, eu estou escrevendo o segundo agora, eu adotei um sistema desde o começo de não linear. Sim. Muito baseado nessas séries agora, né? Do Netflix, que a gente pega as histórias não linearmente, assim. O primeiro é uma história deles, já no Brasil, numa cidade, não sei se você ouviu falar, que chama Ibitipoca, em Minas também, perto de fora. Pesquisei para ver se Ibitipoca existia no século XVIII, eu não quis fazer um livro cheio de furo, né? E só depois que eu vou contar a história de origem deles, de cada um, como é que eles se encontraram na Europa. Tem uma aventura lá que ele, assim, eu pesquisei muita coisa. Então, por exemplo, uma das inspirações do livro que eu fui buscar lá na infância é o Scooby-Doo, porque o Scooby-Doo tinha uma parte que eu gostava. Os desenhos atuais eu acho bem sem graça, mas antigamente tinha participações especiais, até tinha o Batman e Robin, ajudava o Scooby-Doo a resolver mistérios. Tinha personagens reais, assim, como os Globetrotters, né, que participavam da história. Eu adorava esses desenhos quando tinha esses crossover, né? E personagens de outros desenhos. Aí eu que pensei, eu vou fazer um crossover histórico, né? Então, a primeira história que se passa no Brasil tem a participação do Tiradentes. Então, eu pesquisei para saber, o Tiradentes estava nessa época, com quantos anos estava o Tiradentes lá, para poder encaixar o Tiradentes na história, né? E na Europa tem o Mozart, que ele participa ativamente mesmo da história. Pesquisei, o Mozart estaria nessa época com quantos anos? 23 anos. Já seria famoso? Já seria famoso. Então tem até uma brincadeira, né? Que aí eu assim, não sei se eu botei até no currículo, né? Que eu mandei para você. Eu sou pesquisador, então assim, eu tenho vícios de pesquisador, né? De pesquisar tudo, né? Então o nome do Mozart hoje a gente pensa Wolfgang Amadeus Mozart, mas esse Amadeus ele colocou depois, que tem até o filme, né? Amadeus, né? Ele botou depois.
e não se sabe por que ele escolheu botar esse nome. Então, no livro eu arrumo uma explicação, porque todo mundo, ele tá lá com eles, lá, eles vão parar num castelo mal assombrado, mas o castelo tem os funcionários, toda vez que fala, ah, você é o Mozart, ai meu Deus, é o Mozart. Aí, aí um Agora, dos personagens sugere assim, por que você não coloca ai meu Deus? Aí eu falo, ah, meu Deus não fica legal, mas Amadeus fica legal. essas tiradas de escritores são muito boas, né, gente? Como é que não funciona a mente de um escritor? Agora, tudo nesse livro me chama atenção, né? A gente não tem como olhar para esse livro, não ver a capa, não ver a sinopse, o título, tudo. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse para o pessoal se inteirar ainda mais sobre a temática da tua história. E aí a gente fala um pouquinho sobre os personagens, pode ser? Uhum. Você pode mostrar pro pessoal mais uma vez a capa do teu livro? Para quem está Aqui. chegando aí ver. Baluartes, Terra Sombria. No Brasil, colônia de 1780, quando as fronteiras com o mundo sobrenatural ainda são frágeis e criaturas como o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça e a Cuca não eram apenas histórias sobrenaturais, mas relatos de quem viveu o terror na sua forma mais pura. Assim, uma irmandade milenar secreta recruta jovens com características especiais para proteger os limites entre o mundo real e o mundo sombrio. Jovens que são capazes de enxergar além dos limites e combater as forças das trevas. Estes escolhidos são conhecidos como bastianes ou baluartes, incumbidos de manter o frágil equilíbrio entre os mundos. Gente, isso é só um trecho da sinopse. Ele colocou lá no site da Amazon, vocês vão conseguir ler o resto. Mas ele traz ali outras coisas durante a sinopse, outros nomes, outros personagens, tem outros jovens ali. Quer dizer, você colocou personagens do nosso folclore em séculos passados, uma irmandade ali milenar, uma coisa obscura. Quando foi que você resolveu produzir um livro com essa pegada, trazendo pra gente, que eu amo, que eu acho que deve ser explorado cada vez mais, os nossos personagens, o nosso folclore? Como é que essa tua ideia surgiu, cara? Que sensacional isso. Ah, é uma longa história. Eu sempre escrevi muito ficção científica, eu gostava muito de terror. Então, eu tinha muitos contos na área de terror. Aliás, tem mais contos de terror do que ficção científica, né? E, por acaso, lá em 2010, eu formei em 2004 em jornalismo. Em 2010, eu descobri que ia ter uma pós-graduação de cultura africana e indígena em Macaé. E aí mas era só para professores. Aí eu dei-me um jeito lá eu trabalhava na Secretaria de Educação, fui lá, conversei com a Sônia Santos, não sei se nem se ela está online aí, que eu mandei para ela o convite, que ela era coordenadora da pós, né? Aí já me olhou com aquela cara assim, sério, você quer entrar na pós, né? De coisa. Aí, gente, a pós foi maravilhosa, assim, foi fantástico, porque questões sobre racismo, questões sobre os indígenas, eu nem sonhava em trabalhar onde eu estou hoje, né, que é na Secretaria de Saúde Indígena, né, e aí é, várias coisas que a gente aprendeu, principalmente sobre questão de racismo, que isso é muito forte, bateu em mim muito forte, porque a gente descobre que todos nós somos racistas, querendo ou não querendo, nós temos alguma coisa de racismo e a gente tem que lidar com isso. Tem uns que entram em negação, eu não sou, outro tem que enfrentar. E um documentário que eles mostraram pra gente foi de um grupo de norte-americanos, afrodescendentes, que visitaram a África para saber sobre as origens, proposital, e eles descobriram que
na verdade, quem vendia os escravos para portugueses e seja lá quem for que quisesse comprar, eram os próprios africanos. E houve vários protestos na África com o fim da escravidão. Então eles ficaram extremamente insatisfeitos. É como se agora, de repente, falasse assim, o petróleo está proibido. Aí a Petrobras vai entrar em crise, né? Porque era uma mercadoria, o ser humano era uma mercadoria ali. E assim, eles não tinham essa consciência de que a cor deles, essa melanina que tem na pele, ia ser prejudicial daqui a 200 anos. Então eu fiquei encantado com aquilo, porque, gente, como é que pode... a cara deles, né, em saber, né, que isso acontecia, traz uma coisa meio assim de reflexão muito grande. Então eu pensei, nossa, e se eu fazer uma história, eu já tinha essa ideia de fazer uma história de terror no Brasil Colônia, né? Mas aí me veio o personagem que foi fundamental ali, que foi o Akin. O nome é realmente baseado no Ed Murphy, que ele usa no Príncipe de Nova York, né? Você tá brincando! Eu não resisti, eu tenho que fazer homenagem ao Ed Murphy. E assim, ele realmente é um príncipe africano de um país escravocrata que vende escravos, e ele vem para o Brasil e ele é confrontado com essa realidade, e eu acho um dos grandes desafios como escritor, assim, você traçar como que esse personagem ele vai se conscientizando daquilo que está acontecendo, porque eu quis traçar exatamente esse paralelo com a Petrobras, com combustíveis fósseis hoje, com o meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, que é uma coisa que a gente olha assim, tá legal, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Se tá errado, mas ninguém faz nada. Assim, então é uma discussão atual, mas ao mesmo tempo como se eu transportasse isso para lá. Então, assim, acho que foi esse o grande estopim para poder fazer o livro, né? Agora, e depois eu quis botar uma indígena, né? Pois é. Para vocês, antes de eu ler um pouquinho aqui da sua bio para o pessoal conhecer um pouquinho mais você me mostrou aqui que tem um personagem que eu estou muito curiosa, que é o Luiz Monteiro, que é o português recrutado ali para se unir ao Akin, que é esse príncipe que você colocou na história. Esse lugar é chamado Daomé. Ele existe mesmo ou é fictício? Agora chama Benin, o país, mas Daomé existiu. Tem até um filme que lançaram ano passado, ainda bem que eu registrei antes, porque chama A Mulher Rei, que fala a Goji, que era... Até o pessoal do Wakanda lá se inspirou nas Agoji para poder fazer, e elas eram de Daomé, eram mulheres guerreiras de Daomé, então Daomé se tornou hoje Benin. E eu fui lá na embaixada perguntar coisas lá, falei, não, que esse cara chato está perguntando, assim, eu gosto muito de... Pesquisador é um problema, gente, a gente vai no lugar para perguntar. Falei, o que você quer saber, meu filho? Assim, por que você quer saber isso? Não, estou escrevendo um livro. Aí as pessoas não entendem muito, não. E aí, você... Daomé existiu, desculpa. Assim, Daomé existiu realmente e hoje chama Benin. Muito bem. Aí tem o Luiz Monteiro, o Akin, que é o príncipe, e a Índia Jaciara do Brasil. Você uniu esses 3 personagens aí, que você diz que são jovens, inexperientes, mas que eles têm algo em comum. Quem são o Luiz Monteiro, que é o português, e a Jaciara do Brasil? O papel deles na tua história. O Luiz Monteiro, assim, foi um dos personagens mais que apareceram primeiro também, porque é muito é o clichê do nerd pesquisador, né? Que a gente vê muito naquele... Lembra daquele filme Atlantis, né? Era um desenho animado da Disney, Atlantis. Tem vários, assim. Tem um que foi muito forte, foi o outro filme também, o Jovem Sherlock Holmes. Sim.
que acho que daqui passou como Enigma da Pirâmide, né? Sim. Clássico da Sessão da Tarde. E aquilo me inspirou muito, assim, aquele Sherlock Holmes jovem, né? E o Luiz Monteiro ele tem muito disso. Ele é assim, ele é metido a investigador, e um nerdzinho do coisa assim. Ele tem um melhor amigo que ele acaba arrastando com ele para as aventuras, né? Junto, que lembra muito até aquele que aí não foi de propósito realmente não, que o cara é ruivo, né? O melhor amigo dele. Depois sendo o Harry Potter, o Rony Weasley, né? É ruivo também, né? Mas realmente eu juro por Deus que dessa vez não foi intencional, não. Muito bom isso, gente. Agora, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso escritor, gente, o Clinton, ele escreve desde os 14 anos. Baluartes é o 5º livro dele. Ele lançou em 99 o romance Fávia, falei certo? Fávia, e a Copa do Mundo de 2022. Fáfia. A Fáfia fala sobre o quê? Esse livro é sobre o quê? O Fáfia foi o primeiro livro mesmo, assim, foi uma loucura danada, que assim, 2022 agora já passou, lancei isso em 99, né? Escrevi em 93, deu uma reforma em 95 e lancei em 99, impresso, né? E achei legal que ele foi meio que redescoberto agora, né? Porque virou quase uma realidade alternativa. O que eu quis fazer é um livro sobre futebol, que é uma grande paixão minha, assim, e na época eu era muito fanático de Copa do Mundo, de seleção brasileira, e eu imaginei essa trama em que um jogador de futebol acaba se envolvendo com uma trama com terrorismo, com gente que quer a Copa do Mundo ia ser no Brasil em 2022 e acabam tinha um plano terrorista para explodir o Maracanã na final, assim, e ele descobre que tem extraterrestre no meio, tem uma confusão. Acho que foi meu livro mais assim leve, que é despreocupado, assim, os personagens são engraçados, são legais de dar. Eu lembro que eu quis fazer um paralelo na época com os Trapalhões, porque são 4 personagens, né? Então cada um pegava uma característica parecida com os Trapalhões, assim, mas era bem sutil também, assim, não tinha muitas pretensões assim de ser uma coisa, porque eu acho os livros que saíram todos depois eram muito pretensiosos, assim. E o Faixa é o meu lado mais leve, é o lado de humor. Então muita gente quando saiu a Hegemonia, que foi o grande sucesso, né? Todo mundo fala, nossa, mas que livro bem pesquisado, que livro isso, que livro ambicioso. O Faixa não tem nada disso. O Faixa é para você ler e se divertir e brincar. É uma coisa que eu estou tentando resgatar no Baluartes também. Apesar dele ter muita pesquisa, eu botei coisas bem leves nele, assim, uma coisa que já recebi um feedback, por exemplo, tem um determinado momento na Europa que eles estão na Itália e vão no castelo e os funcionários são italianos, eles vão vão investigar um caso de assassinatos de uma freira fantasma que está acontecendo. Novamente, não foi inspirado nesse negócio, porque agora a freira está na moda, mas eu escrevi lá, essa parte, inclusive, eu escrevi e registrei lá em 2012. Acho que não tinha esse negócio de freira ainda. Mas existe uma lenda, realmente, no Castelo de Montalbán, lá na Itália, perto de Gênova, de uma freira que foi sepultada dentro do castelo, assim, na parede do castelo, e se você for lá, eles confirmam que existe essa lenda, que a freira assombra o castelo, né? E eu quis fazer lá, deixa eu botar os personagens que são suspeitos. Aí quando chegou na hora de fazer as vítimas da freira, eu não consegui, assim, como é que eu vou decorar o nome e a ordem das pessoas que a freira matou? E porque a gente vai escrevendo assim, a gente para, às vezes 15 dias depois a gente já começa. Aí, assim, eu anoto lá direitinho,
Mas depois, assim, eu perco a anotação, falei, como é que eu vou decorar esses benditos desses nomes, desses italianos, né? E aí me veio a brilhante ideia. Aí veio o fanatismo de futebol lá do Papa de novo. Eu lembrei, como é que eu conseguia nomes italianos por ordem? Eu pensei, gente, a Itália participou de 2 disputas de pênalti na Copa do Mundo. Quem são esses? Qual o nome desses jogadores? Aí, assim, aí eu fui pelos jogadores e pela ordem que eles batiam pênalti na Copa de... Foi quando? Sensacional! 2006. Acho que foi na Copa de... Teve 2 Copas que a Itália bateu pênaltis, assim. Um foi a nossa, 94, né? E depois foi 2006 que eles ganharam, né? Aí eu peguei aquela ordem para eu não esquecer o nome das vítimas e não confundir a ordem que elas morreram, porque a ordem de que elas morreram era importante na trama. Sim. E assim, para poder justamente ressaltar esse lado de não se levar muito a sério, um exemplo muito bom é aquele Monty Python, que é uma comédia, é uma coisa assim, mas ao mesmo tempo você vê historicamente ali, muito bem cuidado, a direção de arte ali, parece que estão realmente na Inglaterra do século XII ali, né? As roupas, a maquiagem deles, assim, não parece um grupo lá fazendo isso. Então, foi meio isso. O Baluarte é muito bem pesquisado, não vai ter... Dificilmente você vai encontrar um erro histórico lá. Mas você também vai ter um lado muito que não se leva a sério ali, de ter um momento que não é um spoiler, tem um momento que a freira, eles têm, os baluartes têm poderes, coisa e tal, e eles apresentam para a freira fantasma lá, que ela pode ir para o céu e pode ir para o inferno. E quando eu represento o céu, tá lá, anjinhos, os prédios dourados, às vezes tocando harpa, aquela coisa bem clássica mesmo. Aí eu pensei, como é que eu vou representar o inferno? Aí os anjinhos mudaram, eu não uso esse termo, mas a descrição que eu dou das músicas do inferno e dos diabos são cantores de sertanejo universitário. Eu tô adorando isso, gente! Muito bom! Então, o João tá falando aqui. Foram 3 eliminações nos pênaltis até finalmente ganhar em 2006. 90, 94 e 98. O João atualizando a gente aí, ó. Que maravilha! Mas conclua, Cleuton, por favor, que eu adorei essa parte dos sertanejos. Não, eu boto assim, ó, os anjos deram lugar a pessoas a homens com barba muito, muito bem feita, calças apertadas e que falam músicas sobre se terem sido traídos. Então é a descrição do inferno para mim. Muito bom isso. É uma definição boa essa. Em 2007, o nosso escritor lançou o sucesso Hegemonia, O Herdeiro de Basten, finalista do Prêmio Portugal Telecom, apontado pelo projeto Ponto de Convergência como um dos livros de ficção científica mais relevante dos últimos 30 anos. O livro é adotado até hoje em escolas de várias cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em 2010, ele participou da coletânea Space Opera e, em 2013, organizou a coletânea Brasil Fantástico, Lendas de um País Sobrenatural. Essa dinâmica de participar de coletânea é bem interessante também para você criar uma conexão com os seus leitores, porque é uma pegada diferente. Como é que foi essa experiência, não só de participar de uma coletânea, mas também de organizar uma coletânea? Eu adorei, assim, eu aproveitei muito menos do que eu deveria, esse boom de coletâneas que teve
até uns 15 anos atrás, né? Que é muita coletânea, eu era muito convidado para participar de coletânea. Tem o Gerson Lodge Ribeiro que me convidou para várias, assim. E assim, eu não tinha tempo mesmo na época, assim, era muito. Eu tenho filhos gêmeos, né? Então, eles dão um trabalho em dobro. Em compensação, eles dão alegria ao quadrado. Mas, assim, e também tinha a questão do trabalho na época. Eu lembro que em 2012, por exemplo, entre 2009 e 2012, mais ou menos, em 2009 e 2012, eu trabalhei em duas prefeituras. Então, assim, eu era segunda, quarta e sexta em Macaé, terça e quinta em Macabu. Teve uma época também que eu comecei a dar aula. E assim, não tinha tempo para poder. E quando vocês falam que não tem tempo para escrever, parece uma coisa assim, meio assim, não tem tempo para essas coisas, né? Gente, eu morria por dentro, porque escrever, o objetivo era escrever, né? Assim, e escrever para mim sempre foi uma coisa assim, é muito dolorosa, assim, suga muito da gente. Mas a gente quer continuar, é quase que um vício, é uma coisa assim que devia, sei lá, eu acho que todos. Eu tenho muitos amigos escritores, eu acho que todos nós deveriam ser internados e no espaço. Oi. Você travou um pouquinho, mas eu acho que voltou aí. Voltou. Aí, não, eu falo que eu tenho muitos amigos escritores e eu acho que todos nós devemos sermos internados num espaço e continuar escrevendo. De fato, concordo. Preciso concordar. Agora, a Jenny está falando aqui, aguentei seus pitis. Deve ser a esposa aí na live. Oi, não, é uma ex-namorada. Muito bem. Ela... Não, assim, dava crise existencial mesmo, de você ser convidado para uma antologia, uma coletânea de contos lá, você ter ideias para escrever e você não ter tempo. Já aconteceu também de ser chamado para eventos e não poder ir. Às vezes nem era dinheiro, era tempo mesmo, né? E, nossa, era horrível. Eu lembro uma vez que eu trabalhei no jornal entre 2000 e... O Hegemonia demorou 7 anos para ser escrito, né? Então eu arrumei um emprego muito bom no jornal, Macaé Jornal, abração para o seu Armando, e é um emprego dos sonhos, porque eu ganhava bem, trabalhava 3 dias por semana só, porque o jornal era semanal. Então eu trabalhava terça, quinta e sexta. Não, terça, quarta e quinta. Então eu tinha sexta, sábado, domingo e segunda. Para quê? Para escrever o Hegemonia. Então, escrevendo Hegemonia na sexta, no sábado, domingo, quando chegava na terça, eu chegava no trabalho chorando. Porque exausto, porque não é. O pessoal fala assim, você escreve, você é um hobby, né? Eu também tenho outros hobbies. Eu falei, gente, hobby, pelo amor de Deus, hobby é aquele negócio que a gente usa para dormir, que a Carla Pérez usa para dormir, gente. Escrever e assim, ainda atrás, escrever um trabalho como qualquer outro, a gente... Escrever exige muito e não é simplesmente sentar e colocar qualquer ideia. A escrita exige muito da gente, porque ela tira de dentro da gente coisas que às vezes a gente não quer falar, não quer expressar. E você está lidando com seus próprios monstros. Então você precisa de técnica, você precisa de tempo, você precisa de concentração. Isso tudo exige de uma pessoa. Agora, você está falando dessa rotina toda que você tinha, inclusive nessa época da escrita do Hegemonia, né? Hoje você trabalha na Fiocruz, na área da saúde indígena, né? Aqui diz que é no Centro de Operações de Emergência Yanomami. Como é que você equilibra hoje a tua atividade profissional com essa
outra atividade profissional, que é escrever livros, publicar livros. Como é que você equilibra essas duas atividades na tua vida hoje? Para começar no equilíbrio. Não, atualmente a CESAI está demandando muito tempo, muito trabalho, e eu estou deixando para escrever assim. Final de semana eu tô fazendo essa coisa que eu falei, do sugestão do Gerson Ló de Ribeiro, né? Estou reativando meus contos antigos e relançando eles, e estou dando um tempo. Eu queria o Baluartes, o segundo Baluarte já estava pronto, eu até tirei, pronto assim. Ele ia entrar no primeiro livro, que era uma história do Saci. E aí eu tirei a sugestão do Arthur Veste, né, da editora AVEC, editora. Ele falou assim, nossa, vai ficar um livro muito grande, deixa um livro mais leve, coisa e tal. E realmente foi a melhor ideia que ele me deu, uma das grandes ideias que ele me deu. Para isso que serve editores, né? Graças a Deus. E pensei assim, agora eu vou terminar o livro do Saci, né? E não tem tempo. Aí eu botei na cabeça assim, eu vou primeiro fazer essa questão dos contos para poder dar essa terminar, assim, porque tem contos meus que ficaram perdidos, né? Então eu faço uma missão de resgate, né? E aí depois eu vou voltar a escrever o coisa, mas aí vai ser mais para frente, porque o trabalho agora está sendo muito, muito importante. É um trabalho muito bom, um trabalho muito... Está me dando um retorno, assim, como ser humano, você tratar, né? Questão da crise Yanomami, que é um negócio muito sério que está acontecendo no Brasil. Então, está me demandando todo o tempo agora. E mais para frente eu volto a criar. Por enquanto estou resgatando contos, né? Então eu volto a criar mesmo, né? Muito bem. Agora, o pessoal que está entrando aí, a gente está falando sobre o livro do nosso escritor, que se chama Baluartes, Terra Sombria. Ô, Clinton, você pode fazer um resumão para a gente do que se trata Baluartes? Basicamente, assim, eu sou muito ruim em resumo. Eu vou te adiantando. Eu tenho uma dificuldade danada de resumir meus livros. Isso eu percebo desde o do primeiro. Mas esse, assim, é basicamente assim. São três jovens de três etnias distintas, que eu escolhi as três etnias que compõem o que é a etnia brasileira hoje, né? Que é um português, um africano e uma indígena. Isso foi de propósito. Esse tripé que compõe a nossa diversidade, né? E as culturas, respectivas culturas deles, e que os baluartes são basicamente seres que têm poderes, eles nascem com poderes especiais, então tem uma organização secreta que fica buscando essas pessoas. Normalmente isso é hereditário, então, por exemplo, se a avó dele foi baluarte, no caso do Luiz, né, a avó dele era uma baluarte, então eles já vão pesquisar se ele é também, a partir do momento que eles descobrem que ele tem poderes também, e cada baluarte tem um poder distinto, assim, o Luiz, ele é muito habilidoso com espada, ele tem poderes, assim, tem capacidades físicas acima do normal. O Akin, ele tem uma espada que ele é capaz de criar portais que, assim, por exemplo, ele está preso lá na cela, ele cria um portal para sair fora, uma coisa assim, como se fosse aquele noturno do X-Men, né? Um teletransporte, mas ele faz com a espada, né? E a Jaciara, ela tem um poder muito inspirado no Caverna do Dragão, que foi o Hank, que é um dos meus preferidos ali, né? E aí ela é uma indígena, ela tem um arco e a flecha, e as flechas simplesmente aparecem na mão dela. Então ela tem flechas infinitas ali. E ela tem um poder que eu gosto muito, eu adoro brincar com isso, eu falo que é o poder do anacronismo. Às vezes ela se perde entre presente, passado e futuro. Então ela tem vislumbres do futuro. Eu fiz isso muito baseado, tem uma época que eu era muito
místico, coisa e tal. Eu gostava muito de Nostradamus, aquela coisa assim, né? Sim. E então ela tem vislumbres do futuro. Então ela que fala para o Akin que, olha, no futuro essa coisa da escravidão vai dar muito problema para vocês. Vai dar muito problema para a humanidade toda. E tem umas brincadeiras que eu faço com ela, que de vez em quando ela tá ali, tem uma cena que ela tá tomando café, né, coisa e tal, de repente ela começa assim, tio lá, tio, yeah, yeah, yeah. O Akin fala, que é isso que você tá fazendo, mulher? Aí é uma música que estão cantando aqui no futuro. Eu não sei que música que é. Gente! Então eu adoro, assim, ela me dá muita oportunidade para brincar. De brincar com filme, fazer citações. Quando no Mozart, por exemplo, ela chega pro Mozart e fala, né, que olha, não, o Salieri é seu amigo. Ele só te mata no filme. E o Mozart, que filme? O que é filme? Porque tem um filme Amadeus. Muito bom, gente, essa mistura, né? Essas, essa sopa de ideias que o escritor traz, com referências. Eu já quero ler seu livro já, gente. Já tô. Alexa, separa baluartes para mim, por gentileza. Alexa, separa todos os meus livros. Qual é a faixa etária do teu livro, Baluarte? Eu fiz pensando em infanto-juvenil, mas assim, é muito variado. Por exemplo, Hegemonia eu fiz pensando em homens de 40 anos para cima, e ele fez muito sucesso em escolas, crianças de 12, coisa e tal, adorava. O Hegemonia tinha uma particularidade que ele tem, eu criei uma língua, aquela mania de imitar Tolkien, né? Tem os dragões no livro, eu fiz uma língua para os dragões. Aí uma professora chegou para mim, toda feliz, falou assim, nossa, meus alunos estão usando seu livro para colar. E eu, isso é bom? Assim, por que você está feliz? Aí eu falei, não, que eles aprenderam a sua língua e eles colam na língua dos dragões. E eu achei o máximo. Gente, código para fazer cola durante as provas, gente. Que maravilha! Os teus livros então, estão ainda nas escolas? O Hegemonia, sim. E o Baluarte, se Deus quiser, estamos negociando já com duas prefeituras para poder adotar. Que ele tem uma pegada paradidática, ele fala de racismo, fala de questões indígenas, fala da questão do genocídio dos goitacazes, né? Que é uma coisa muito atual também, né? Então, assim, ele tem toda... Isso não é de propósito, não. É meu perfil, como eu sou acadêmico, meus livros têm perfil paradidático mesmo, assim. Tirando Fáfia, que até hoje eu não vou me perdoar, porque eu não consegui prever o 7-1, né? Também não pode fazer tudo também, né? Se lá em 99 fizesse um negócio desse, gente. Agora, lançamentos. Tem alguma coisa chegando no mercado? Tá saindo do forno? Tá muito cedo? Como é que tá isso? Eu tenho um livro que eu tô tentando terminar ali há vários anos, que é a continuação do Hegemonia. Na verdade, é uma prequel do Hegemonia. E eu peguei uma história que tinha lá e transformei num conto, lancei semana passada na Amazon, né? E tá dando um retorno bastante legal, que eu chamo Hegemonia / Ugamino. É a história de é bem complexo a questão, mas é basicamente assim, é um cara, uma pessoa normal, meio burra, que ele entra num pântano, num mundo bem mágico mesmo, e ele sai com uma coisa agarrada nele, é um parasita. Só que o parasita é um ser mais evoluído, e esse cara começa a prosperar, coisa e tal. O parasita fala para ele, se você não se livrar de mim, eu posso te dar benefícios. Então, aí vai contar, a história, na verdade, foca no Ugamino, que é o parasita. Eu vou contar como a história que ele transforma o hospedeiro dele num cara muito bem sucedido, só que quando o hospedeiro morre, ele não consegue, aí é o drama dele, de como convencer, como é que um parasita convence alguém
a deixar ser parasitado, né? Por mais benefícios que isso traga, né? Então tá dando bastante, chegou, tem 3 semanas que ele ficou entre os 24 mais lidos, né, da Amazon, de conto. É um conto curto, né, de É, 15 páginas. eu tô vendo aqui a capa dele, meio tensa a capa do Hegemonia Ugamino. É uma capa bem, tá bem, muito bem feita. Não parece uma capa de ilustração, sabe, gente? Não parece uma capa realista, alguma coisa. Tá muito bem feita essa capa. Mas esse bicho, esse monstro que tá aí na capa, me causa um certo... Esses olhos esbugalhados dele. Mas tá bem... Esse é o Ugamino. Tem 11 páginas, já vou ler hoje mesmo. Alexa, Hegemonia, Ugamino. Já vou ler. Alexa é minha assistente, gente. Que o Ugamino é muito legal, que ele fala muito questão assim, da hipocrisia, que ele começa a falar e todo mundo aplaude ele. Nossa, isso mesmo, você tá certo. Então tá, quem vai deixar eu ser... Quem vai ser meu hospedeiro? Aí todo mundo começa. Então fala muita questão do peso das escolhas, da hipocrisia da sociedade, né? Que valoriza aquela pessoa quando tá aquela indivíduo que está dando lucro, que está dando isso, mas no momento que ele está numa necessidade, todo mundo some. Então o Ugamino é sobre isso. É tipo Kafka isso, né? Você só tem valor a partir do momento que você está produzindo. Depois que você para de produzir, você é um inseto. Você é menos que isso, talvez, né? Tem essa pegada, talvez. Eu vou ler hoje. Vou dar um feedback no final do dia desse conto. Quero saber. Agora, onde as pessoas podem adquirir os seus livros, principalmente baluartes? Tem físico, tem digital... Tá no Kindle Ilimitado? Como é que tá isso? Ele tá no Kindle Ilimitado, ele tá no físico, tanto físico quanto no Kindle, pode ser adquirido na Amazon e pode ser no site da Editora Avec também. Bota lá, a Editora Avec, né, no Google, que vai... Eu não sei o link de cabeça aqui, não, mas tá no site da Editora Avec, tá em outros sites também, mas principalmente na Amazon. Muito bem. O João está perguntando aqui. Eu gostaria de saber se o Clinton intenciona escrever a biografia do Oscar Pires, diretor-presidente de O Debate. Esse é o João Marcelo Garcês. Ele é um amigo de muitos anos. A gente se conheceu exatamente trabalhando no debate. O Oscar Pires é o nosso patrão Deus de lá, né? Foi o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada depois que eu me formei, né? Então a gente tem muitas histórias lá, o João adora contar piadas ali, mas assim, se eu for falar do debate aqui, das histórias que a gente viveu lá, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Pra você ter uma ideia, eu fui perseguido por um zumbi quando eu trabalhava no debate, um zumbi de verdade. Então, isso gera outra... Não, peraí. Como assim, gente? Zumbi não existe. Como assim? Porque eu estava voltando do debate, o debate fica em Macaé, eu morava em Rio das Ostras, que é do lado, assim, né? No meio do caminho tinha um acidente, jornalista é igual o urubu, né? Pode ver carniça, tem que parar. Aí eu vi um acidente de moto muito feio, o cara com a cabeça toda arrebentada, sangue espalhado, e eu voltando de van, 10h30 da noite. Eu falei pro cara da van parar. Na época não tinha, isso foi em 2005, né? Não teve, não tinha celular com foto, né? Na época, né? Aí eu liguei pro Antônio Carlos, lá do debate, falei, para tudo, parem as prensas, nós temos uma coisa aqui para amanhã, coisa e tal. E isso chegou junto os paramédicos, né? E os paramédicos já chegaram assim, balançando a cabeça, coisa e tal. Aí fui descrevendo o que o jornalista faz, né? A placa do carro é tal, o cara tá vestido isso, aquilo. De repente o cara levantou, o cara sentou. Aí
3 paramédicos falando assim, meu amigo, não levanta, não levanta, não levanta. O cara levantou, e o cara enorme. E começou assim, blá, 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 blá. Eu no celular, né? Antônio Carlos, pode parar aí que o cara não morreu. Tá? O cara tá andando aqui. Aí eu fui olhando a parte de trás do cara. Eu vi cada coisa no debate. Eu trabalhava com polícia, né? Essa parte aqui caiu o couro cabeludo dele. Eu conseguia ver o crânio dele, branquinho, coisa e tal. Aí isso a paramédica baixinha tentando enfaixar a cabeça do cara. Caiu um tufo de carne com cabelo no chão. Olha, o chão, horário! assim. O Instagram vai derrubar a gente! O livro é de terror. Não. Mas, enfim, de repente, assim, a única pessoa que estava produzindo barulho ali, que era eu no celular. Aí o cara, assim, de repente ele olhou para mim, fez assim, ó, e veio para cima, pra cima de mim. Aí eu pensei assim, cara anda como um zumbi, fala como um zumbi, se comporta como... Eu vou ficar aqui parado? Aí eu saí com o telefone. Antônio Carlos, o homem tá correndo atrás, o zumbi tá correndo atrás de mim. Eu falei assim, o morto-vivo tá correndo atrás de mim. E assim, no final o cara não, obviamente não estava morto, mas não estava morto, estava vivo, mas estava em estado de choque. Então ele fez o melhor cosplay de zumbi que eu já vi na vida. Deus me livre que eu leio um livro desse baseado em história real, mas não leio mesmo, gente. É mais fácil me enganar, dizer que é fictício, aí eu leio. Não, eu vejo um negócio desse, eu caio durinha. Eu não ligo pra... Eu caio durinha, na mesma hora eu caio durinha, gente. Deus me livre. Qualquer jornalista que trabalha com negócio de polícia, isso é chamado de quarta-feira comum. Dá nossa pra vida, tomar um né? chazinho no final da tarde, fazendo os comentários com um amigo. Ah, gente, tenha paciência. Tem gente que nasce pra isso, né? Eu caio durinha. Eu vejo um joelho ralado, eu já fico tensa. Não dou pra isso, não. As histórias mesmo são só fictícias. Assim, essa história que tecnicamente acabou bem, final feliz, porque ele não morreu, foi hospitalizado, eu acompanhei, não estava no hospital, estava bem depois, né? Mas eu vi muita história triste lá e assim que eu tive chance de entrar me convidaram para ir para Secretaria de Educação de Macaé e eu fui na mesma hora e nunca mais quis trabalhar com jornalismo diário, não, porque é pesado. Agora, eu tô vendo aqui, pelo pessoal que tá na live, que tem muita história. Já surgiu uma história da mulher de branco na casa da tua tia. Infelizmente, eu só reservei 1 hora de live. Porque se eu soubesse, eu tinha reservado 2. Então, o nosso escritor está convidado para voltar no podcast para pelo menos mais 2 horas de conversa das histórias, dos livros e de todos esses contos aí que aconteceram de verdade. Porque a da mulher da mulher do vestido branco, né? A mulher de branco na casa da tia dele, eu já quero saber. Mas eu não consigo ter um live de novo daqui a pouco, gente. Então você vai voltar aqui mês que vem pra gente bater mais papo. O que você acha? Combinado. Que eu também, assim, eu reservei o estúdio aqui, o pessoal já tá me cobrando aqui, eu só tenho que usar o estúdio aqui também, tem que ir embora também. Muito Mas bom. a gente marca sim, com certeza. Qual é o teu Instagram, Clinton? É só botar meu nome todos, Clinton Davidson, tudo junto, né? Eu vou... o DAVI2SON. Eu vou marcar o escritor aqui na live como colaborador. Vocês vão poder assistir no Instagram dele e no meu. Lembrando também que vai estar disponível no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve. Querido, adorei nosso bate-papo. Você é maravilhoso, foi muito bom. Eu só desejo para você sucesso. Vou ler o seu livro aqui pelo Kindle Ilimitado.
Te darei um feedback sobre o seu conto, que eu estou Me dá o curiosa. feedback, eu quero saber. Muito, pode deixar comigo. E eu só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi muito, muito bom estar aqui. Espero voltar. Volte sim. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente hoje. Gente, incrível. Vocês foram incríveis. Agradecer quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite. Muitíssimo obrigada. Clinton, beijo, amor. Obrigada. Beijão. Até a próxima.